dia. Vamos à correção da atividade de física passada na aula anterior sobre lançamento vertical para cima. Na atividade foi feita uma questão e eu deixei essa aí. Um móvel é lançado do solo verticalmente para cima com velocidade inicial de 40 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o tempo gasto para atingir a altura máxima. Lembrando, na altura máxima, o V é igual a 0. A questão diz que o VI é 40, a gravidade é 10. Só que nós vamos usar a gravidade negativa, né? Porque o lançamento é vertical para cima e a gravidade ocorre para baixo. Usando aí a função V igual a VI mais AT, substituir no lugar do V na altura máxima 0. No VI eu coloquei o 40 menos 10t. 0 é igual a 40 menos 10t. 10t igual a 40. T igual a 40 dividido por 10, que dá 4 segundos. Vamos para a letra B. A altura máxima em relação ao solo. Nós achamos o tempo do solo 4. Como achamos o tempo 4, vamos substituir o 4 no lugar do t na função da posição. S, que é igual a SI, mais V e T, mais 1 meio de até ao quadrado. No solo, o SI é 0. Aí fica 0 é igual a 40t, mais 1 meio de até ao quadrado. Substitui aí, ó, no lugar do VI 40, com 40t, no lugar do A menos 10, t ao quadrado. Como eu quero achar o tempo, já achei o tempo e quero achar a altura máxima, é só substituir o tempo nessa função aí, ó, 40t menos 5t ao quadrado. Ficou 40 vezes 4, que é o tempo que nós temos, menos 5 vezes 4 elevado ao quadrado. 40 vezes 4, 160, menos 5 vezes 4 ao quadrado, que dá 16. 5 vezes 16 dá 80, 160 menos 80 igual a 80. Vamos para a letra C. O tempo gasto pelo corpo para atingir o solo. Lembrando que no solo o S é igual a 0. Como o S é igual a 0, então o que eu fiz aqui? Substituí o S pelo 0. Aí ficou 40t menos 5t ao quadrado. Troquei de membro com o sinal, já trocando o sinal também. E colocou 5 e 40 são múltiplos, então eu coloquei o fator comum em evidência, né? 5t. E dividi 5t ao quadrado por 5t dá t, menos por mar dá menos 40t por 5t, ficou 8. E usei, ó, t menos 8 igual a 0, t igual a 8 segundos. Depois pediu a velocidade a tocar o solo. Como nós já achamos o tempo 8 segundos, então é só substituir aqui, ó. No lugar do t, né, na função V igual a 40 menos 10t, eu coloquei o 8. Aí ficou V igual a 40 menos 10 vezes 8, que dá 80. 40 menos 80 dá menos 40 metros por segundo. Na outra questão aí, uma bola é lançada de baixo para cima de uma altura de 25 metros em relação ao solo, com velocidade de 20 metros por segundo. Adotando G10, calcule o tempo de subida. Lembrando que para subir lá na altura máxima, o V é igual a 0. Então, fiz a função V igual a VI mais AT, substituir, né? Aqui, ó, V igual a 20 menos 10t. Como na altura máxima o Z é 0, o V é 0, substituía. 0 é igual a 20 menos 10t. Passei o 10t para o primeiro membro com o sinal trocado, dividi 20 por 10, que achei 2 segundos. Na letra B, pede a altura máxima em relação ao solo. Para a altura máxima, vamos lembrar lá que a posição inicial é 25. Então, eu vou usar a fórmula S, que é igual a SI mais V e T, mais 1 meio de até ao quadrado. No lugar do SI ficou 25, no lugar do VI, o 20,
o meio de A menos 10. Lembrando que a gravidade aqui é negativa. Substituir os tempos, né? 25 mais 20 vezes o tempo que eu achei na questão anterior, que é 2, menos 5 vezes 2 ao quadrado. Fazendo aqui, né? Fiz 25 mais 40, que é multiplicando 20 vezes 2, igual a 5 vezes 4, que dá 20. 25 mais 40, menos 20, que você achou o quê? Somou os dois positivos, 40 mais 25, que deu 65. Subtraindo aí, você encontrou 45. Vamos lá para a letra C da atividade. Na letra C diz o tempo gasto para atingir o solo. No solo, vamos lembrar que o S do solo é igual a zero. Logo fica, na função que a gente já tinha, S é igual a 25 mais 20t menos 5t ao quadrado. Substitui o S por zero e deixa o restante como está. Fica 25 mais 20t menos 5t ao quadrado. Levei tudo para o primeiro membro com o sinal trocado. O menos 5 passou mais 5, o mais 20 passou menos 20, o 25 passou menos 25. E já coloquei na ordem. Dividir por 5 para poder ficar mais fácil a resolução da questão. Então, ficamos T, 1, o T ao quadrado 1, T 4 e o C 5. É o valor de A, de B e de C. Logo, vamos achar o delta. O delta é B ao quadrado menos 4AC. Substituindo o B é menos 4, então coloquei menos 4 ao quadrado, menos da fórmula, 4 da fórmula, vezes o valor de A, que é 1, vezes o menos 5. 4 ao quadrado dá 16. Fiz o jogo do sinal, menos por menos, que dá mais, e multipliquei 4 vezes 1 vezes 5, deu 20. 16 mais 20 deu 36. Aí vamos fazer o valor de T. A fórmula é T é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2A. Fui substituindo menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 36 sobre 2 vezes 1, que é o valor de A. Menos por menos dá mais, ficou mais 4, mais ou menos a raiz de 36, que é 6, sobre 2. Fiz o T'. 4 mais 6 sobre 2, 4 mais 6 dá 10, dividido por 2 dá 5. Fiz o T duas linhas, 4 menos 6 sobre 2, que deu menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, qual é o tempo que eu vou usar? O menos 5, que é o tempo que eu preciso aqui, né? Que é o tempo positivo. Vamos para a letra D. O tempo gasto ao passar pela posição 35 metros durante a descida. A função era a mesma, é S, que é igual a 25 mais 20t menos 5t ao quadrado. Só que no lugar do S agora, eu coloquei o quê? O 35. No lugar do S, eu coloquei o 35. Então, ficou 35 igual a 25 mais 20t menos 5t ao quadrado. Nesse momento aqui, para trocar o sinal, os membros, eu troquei com o mesmo sinal. Menos 5t ao quadrado, mais 20t, mais 25 igual a 35. Por que eu já não fui trocando o sinal? Porque eu tinha um número 35 num membro diferente. Então, tinha que deixar do mesmo jeito. Passei o 35 para o primeiro membro com o sinal trocado. E fiz menos 5t ao quadrado mais 20t mais 25 menos 35 deu menos 10. E simplifiquei dividindo por menos 5, só para trocar o sinal. Menos por menos dá mais, então 5 por 5 dá 1, ficou t ao quadrado. Mais por menos dá menos, então ficou 20 dividido por 5 dá 4, menos por menos dá mais, 10 dividido por 5 dá 2. Então, nós temos os termos aí, A1, B4 e C2. Daí, vocês vão fazer a equação do segundo grau com esse item aí.
Aí nós vamos para a resolução, né? Fazemos o B na função lá, que estava com A igual a 1, B menos 4 e C 2. Substituir aqui, ó, delta, B ao quadrado menos 4AC. Aí eu fiz, ó, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o 2, que é o C. Menos 4 ao quadrado dá 16, e menos por mais dá menos 4 vezes 2, 8. 16 menos 8, você encontrou 8, né? Esse é o delta. Aí você vai aqui para a resolução. Menos B, achar o valor de T, né? Menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2A. Aí fica menos 4, que é o valor de B, mais ou menos a raiz quadrada de 8 sobre 2A, que é 2 vezes 1. 4, a raiz quadrada de 8 você decompõe, ó, tá aqui a decomposição. 8 por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. E você colocou aqui a resposta, ó, da raiz quadrada, 2 raiz de 2. Aí você vai fazer o T', 4 mais 2 raiz de 2 sobre 2. Divide o 4 por 2 que dá 2 e o 2 por 2 que dá 1. Então ficou 2 mais a raiz de 2. No T duas linhas você vai fazer do mesmo jeito, só que o sinal é negativo, né? O sinal que você vai usar é o negativo. Aí 4 menos 2 raiz de 2, divide o 4 por 2 que dá 2, menos a raiz de 2. Mas qual é o tempo que serve para vocês? Como ele disse que era na descida, é o maior tempo. Os dois tempos vão estar servindo aí, só que um na subida e o outro na descida. Por isso que você vai usar esse processo aí. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui mais um exemplo de lançamento vertical para cima. Nesse lançamento aqui diz assim: um móvel é lançado do solo verticalmente para cima e retorna ao local de lançamento após 8 segundos. O que vocês vão lembrar nessa questão? Vocês vão prestar atenção o quê? O móvel vai subir e vai descer com esse tempo aqui de 8 segundos. Como o lançamento é do local e o corpo você pega o corpo no mesmo local, o que você vai fazer? Você vai dividir esse tempo por 2 para você achar o tempo só de subida. Porque você precisa achar a velocidade, que lembrando que a velocidade de subida é 0. Então você faz V igual a VI mais AT. Como eu coloquei aqui para fazer a função, ficou 0 igual a VI menos 10T. Como VI eu não tenho e tenho V, eu tenho que substituir o T por 4, que é o valor que eu dividindo aqui achei. E fiz a questão. Aí 10 VI, cancelei o 0, passei o VI para o primeiro membro, com o sinal trocado, deixei o 10 vezes 4, 40 no segundo com o mesmo sinal. Depois eu multipliquei isso aqui por menos 1 e achei essa resposta aqui como velocidade inicial, 40 metros por segundo. Nós temos mais uma questão aí para ser resolvida com esse mesmo item. A altura máxima atingida em relação ao solo. O que nós vamos usar aí nessa altura máxima? Nós já achamos a velocidade inicial. Tem um ódio. Passou e não passou no lugar que eu queria, não. Pausa aí o vídeo. Naquela mesma questão, pede a altura máxima atingida em relação ao solo. Só que nós já encontramos a velocidade inicial. Qual o valor da velocidade inicial que nós encontramos? 40, né? Então, eu coloquei aqui no lugar do VI. 40 vezes 4, mais 1 meio, vezes menos 10, vezes T ao quadrado, que é 4 ao quadrado. 40 vezes 4 deu 160. Menos dividir 10 por 2, que dá 5, e levei o 4 ao quadrado, que deu 16. 5 vezes 16 dá 80. 40 vezes 4 dá 160. Fazendo a subtração, achei como altura máxima 80 metros.